Bom, nós temos aqui esse livro muito bom, que no Brasil foi publicado pelo Centro Dom Bosco em cinco volumes, da história da igreja. Eu não vou falar especificamente sobre essa obra, por quê? Porque o próprio Centro Dom Bosco fez dois vídeos muito bons, aliás, os dois vídeos que me convenceram a comprar essa obra, que eu recomendo, certo? Recomendo inclusive que vá ao canal do Centro Dom Bosco para ver sobre esse vídeo. Mas eu achei muito interessante quando ele conta a questão do arianismo. Por quê? Porque ele fala, o padre Alfredo Sainz, né, que é o autor argentino muito bom, ele conta a história da igreja do ponto de vista das perseguições, né? Então, no caso aqui, o tomo 1, do nascimento da igreja ao islamismo. Eu achei muito interessante quando ele falou da questão do arianismo, que foi uma heresia que abalou mesmo a igreja, foi muito importante nesse sentido, né? Mas depois que ele fez todo o relato do arianismo, como começou, o que significa o arianismo, enfim, todos os dramas, né, que aconteceram, no final ele coloca a resistência católica, ou seja, a visão panorâmica de como se deu a resistência católica, né? E ele começa a falar como agiram os santos da época. Isso que é importante, né? Os santos que foram tão importantes para a manutenção da fé católica. E ele fala de vários, né? Fala do Santo Hilário de Poitiers, por exemplo, São Basílio, São Gregório de Nissa, São Jerônimo, enfim, um monte de santos, certo? E depois eu vou querer me ater mais ao grande Santo Atanásio. Esse talvez tenha sido o maior santo da época. E olha que tivemos santos muito grandes, hein? Mas Santo Atanásio, esse foi um grande mesmo. Depois eu vou me ater mais a ele. Mas eu achei interessante a começar com o bispo Ósio, né? Bispo de Córdoba, né? Ou seja, espanhol. Desde aquela época, os espanhóis mostrando a sua grande combatividade, né? Combatividade essa que fez depois eles espalharem o catolicismo junto com os portugueses, claro, né? Pelos todos os cantos do mundo, né? Graças a eles, nós somos católicos hoje. Devemos muito a esses nossos antepassados, né? Tanto portugueses como espanhóis. Enfim, e o bispo Ósio, por exemplo, ele increpou nada mais, nada menos que o imperador Constâncio, né? Agora, que imperador foi esse? Eu falei imperador Constâncio. Não seria imperador Constantino? Não, é imperador Constâncio mesmo. Filho do imperador Constantino, né? Por quê? O que ocorreu? Constantino, como a maioria das pessoas já devem saber, ele concedeu liberdade de culto no império. Veja bem, Constantino não era católico, tá? Isso tem que ficar muito claro. Ele não era católico, ele apenas concedeu liberdade de culto no império porque ele queria paz no império. E como o império já estava praticamente todo cristianizado, né, ou grande parte cristianizado, tinha cristão por toda parte, ele concedeu liberdade de culto, né, e passaram a conviver no império, vamos dizer, pelo menos 3 religiões, ou seja, o paganismo do Império Romano de sempre, né, o paganismo de sempre, o catolicismo e o arianismo. Então, essas 3 religiões basicamente passaram a conviver. E o imperador Constantino, nessa de querer ter paz no império, às vezes ele favorecia os católicos, às vezes favorecia os arianos, e ficava naquela ambiguidade, né, toda. Tanto que ele convocou até o concílio de Nicéia, concílio importantíssimo, né, no qual a igreja afirmou a divindade de Cristo, né? Mas nesse sentido, olha, discuta aí e vê se vocês entram num acordo, né? Só que não teve acordo nenhum. Esse foi o imperador Constantino. O filho dele, imperador Constâncio,
Este era ariano. Ele não, ele não era nem assim, nem no meio termo. Ele era ariano mesmo, certo? E Constantino, claro, é bom sempre frisar que ele morreu como católico. No leito de morte ele foi batizado, morreu como católico. Mas até então ele não era nada, certo? Até acho incrível que até hoje tem protestante que fala que é Constantino que fundou a igreja, né? Como que ele fundou uma igreja que ele próprio não era batizado nela, né? E o filho dele, que é o sucessor dele, portanto, que seria ele o sucessor do fundador, vamos dizer assim, seria o dono da igreja também, entre aspas, nesse caso fosse Constantino o fundador, como que ele se tornou ariano então, enquanto a igreja católica subsistia? Então, claro, isso não tem o menor sentido. E já que a gente falou de protestante, né, só fazendo um apêndice aqui, protestante fala da sola escritura, né? Até mais ou menos esse período não existia a Bíblia. É isso mesmo que eu estou falando, a Bíblia não existia. Foi somente nesse período, por volta deste período, que a igreja se reuniu em concílio, quando acabou a perseguição dos romanos, do Império Romano, que a igreja pôde se reunir e estabelecer o cânon bíblico. Então, até então, não existia a Bíblia. Então, aí eu pergunto, então não existia cristianismo porque não existia a Bíblia? Né? Como faziam os cristãos até aquele momento? Né? Então, mais um absurdo dos protestantes, né? Mas eu sempre falo, ser protestante é igual ser comunista, né? Ou você é muito burro ou é mal intencionado mesmo. Não, tá bom, não vamos ser injustos também. Tem muito protestante bem intencionado. Não vamos dizer que realmente acreditam que estão no caminho certo, embora seja uma tolice. Mas assim, quanto aos comunistas, não. Não dá para ser comunista e bem intencionado ao mesmo tempo. O comunismo é uma doutrina tão nefasta, tão claramente do mal, que não tem como você defender uma doutrina tão perversa, tão má e se dizer bom. Né? Então, não. Então, o imperador Constâncio, o que ele fez? Como ele era ariano, ele pegou o Papa Libério, que era o Papa da ocasião, e queria que o Papa Libério assinasse um credo ariano de qualquer jeito, né? E o Papa Libério, lógico, como um Papa que era, que isso é o que cabe aos Papas, né? Defender a fé católica, não aceitou, não assinou. E o que o imperador fez? Exilou o Papa. O Papa ficou exilado por 2 anos. E sendo, lógico, exilado e sendo pressionado para que assinasse um credo ariano. O Papa não aceitou, até que depois de uma pressão muito grande, vieram com um credo semi-ariano e muito ambíguo. Um credo que até poderia ser interpretado de certa forma como um credo católico, né? E ele acabou aceitando, acabou assinando, né? Aí muita gente diz que o Papa Libério caiu em heresia por causa disso. Olha, eu acho pelo menos muito imprudente a gente falar que o Papa Libério era herege. Primeiro, ele só foi exilado justamente por ter defendido a fé católica, e ficou 2 anos exilado por isso, por estar defendendo a fé católica. Isso não é atitude de um herege, né? E quando ele cedeu a um credo, como eu disse, ambíguo. Um credo ambíguo que, de certa forma, vamos dizer assim, numa linguagem atual, forçando a barra, né, poderia até ser interpretado como um credo católico, né, vamos dizer assim. E acabou cedendo dessa forma. Claro que isso não tira o demérito dele, né, não tira. Eu acabei de citar tantos santos que combateram, né, o Papa Libério foi fraco, sim, tanto que o Padre Sainz aqui, ele condena o Padre Libério nesse sentido. Eu não vi ele, de forma alguma, dizer que o Papa Libério caiu em heresia. Tá? Mas o que acontece? Quando ele cedeu, ele perdeu toda a reputação dele, né? E não foi mais considerado em nenhuma discussão. Né? Tanto que eu vou até ler um trechinho aqui, né, que diz...
que diz assim, ó: por isso Santo Atanásio, São Jerônimo e Santo Hilário convém em afirmar que o Papa, depois de 2 anos de resistência, ou seja, ele resistiu por 2 anos, né, vencido pela angústia do desterro, acabou por ceder a seus adversários e admitir a fórmula por eles proposta. É verdade que a fórmula, além de ambígua, como eu disse, né, ignorava Nicéia, o concílio de Nicéia, né, o que de certa forma implicava abandonar a causa com tanto ardor defendida, mas nem por isso pode-se dizer que implicasse em uma claudicação da fé. Seja como for, Libério expiaria amargamente aquela condescendência, que mais que um erro de teologia manifestava falta de caráter e debilidade humana. Então, o padre aqui critica o Papa Libério nesse sentido. Ele é uma pessoa de falta de caráter e de debilidade humana, pelo que ficou tão desacreditado que já não voltaria a desempenhar nenhum papel relevante nas controvérsias dos anos seguintes. Ou seja, colocando em miúdos, né? Enquanto ele agiu como Papa, ele foi respeitado como Papa. A partir do momento que ele resolveu cair no ecumenismo, né, que ele cedeu, né, ainda que num texto ambíguo, ele foi desacreditado e pronto, não desempenhou mais nenhum papel relevante nas controvérsias dos anos seguintes, né? Um Papa que quer ser ecumênico, quer agradar todo mundo e esquece de defender a doutrina católica, é um Papa desacreditado, simples assim. Os católicos não respeitam, certo? E é o que aconteceu com o Papa Libério. E outra coisa, se uma manifestação de vontade feita sob coação, isso cabe com qualquer pessoa, não é válida, isso todo mundo sabe. Se você está sendo coagido a manifestar uma vontade, aquela vontade não é válida. E o Papa Libério manifestou essa vontade sob coação. Claro que por causa da sua falta de caráter, por causa da sua debilidade humana, mas foi sob coação. Um Papa pode até renunciar, só que se a renúncia foi sob coação, não é válida e pronto, né? Mas claro, isso nunca aconteceu na igreja, né? Então para vocês verem quem foi o imperador Constâncio que chegou até a exilar o Papa Libério, né? Então, por que eu contei toda essa história? Porque o bispo Ósio de Córdoba, né, grande bispo Ósio, que o padre aqui, eu acho que ele não é santo, que o padre não chama ele de santo, não diz que é Santo Ósio, ele chama Santo Hilário, chama Santo São Jerônimo, São Gregório Nazianzeno, chama todos santos, mas o padre Ósio, o bispo Ósio não chama de santo, então não deve ser canonizado, então só vou chamá-lo de bispo, né? Ósio eu acredito que depois virou Osório, acredito, né? Que hoje não sei se alguém chama Ósio hoje em dia, né? E ele increpou justamente o imperador Constâncio, né? Imperador Constâncio, que nada mais nada menos era imperador do Império Romano. Tudo bem que o Império Romano estava decadente, mas ainda o imperador ainda era o imperador do Império Romano, né? E o que ele falou com o imperador? Olha, você é imperador do império? Tudo bem. Então, como imperador, você cuide das coisas do império e das coisas da igreja, cuidamos nós, os bispos. Olha o que ele falou para o imperador. Isso aqui é um bispo, isso aqui é um cristão de verdade, né? Falou para o maior comandante, vamos dizer assim, o homem mais poderoso da época, né? Você cuide das suas coisas, do império, da igreja cuidamos nós, os bispos. Certo? Então, olha que beleza. Esse foi o bispo Ósio. Então eu queria deixar uma coisa mais assim sobre o grande bispo Ósio, né? E aí depois vem então Santo Atanásio. Esse eu quero me ater a ele, né? Tão grande ele foi. Eu vou pedir permissão para eu ler aqui o trecho, um trecho um tanto longo, né? Que o padre fala sobre Santo Atanásio. Aliás, o trecho até é tão longo que eu vou até parar esse vídeo aqui e vou dividir o vídeo para depois a gente continuar e só falar sobre Santo Atanásio.